Olá, eu vim conversar com vocês sobre uma coisa que me aconteceu hoje de manhã. E eu fiquei refletindo desde esse momento que aconteceu. Eu fui para minha aula de Pilates, na verdade eu fui conhecer um estúdio novo, porque eu tive que mudar, né? E agora eu preciso readaptar, né? Reorganizar minha vida aqui nesse lugar que eu tô agora. Tô morando com a minha mãe aqui em Fortaleza, por um período que eu não sei quanto tempo vai ser, mas eu preciso ter minha vida organizada aqui durante esse tempo. Então, eu fui conhecer um novo estúdio de Pilates hoje. E aí teve um exercício que a professora, né, pediu para eu fazer, e eu tentei fazer e começou a machucar minha mão. Eu comecei a sentir o meu pulso doendo, assim. E aí eu tentei de novo, né? Eu pensei, ela vai, né, cá com os meus neurônios, ela vai achar que eu tô de corpo mole, na primeira aula, eu não tô conseguindo fazer. E aí eu tentei mais uma vez e aí incomodou de novo. E aí eu pensei, não, não é assim, não é desse jeito. A gente precisa sim se desafiar, a gente precisa sim se colocar para fazer coisas que a gente não fez antes ainda. Mas isso tudo tem limite também. A gente não precisa ser eu nunca voei, então eu vou me jogar da janela agora e vou voar. Não é isso. A gente precisa ter cautela com as coisas que a gente vai poder fazer, que a gente quer fazer, né? Então essa foi foi minha reflexão, né? Eu disse assim, eu tenho vontade de fazer, eu quero me desafiar a fazer coisas novas, mas eu também tenho limite. Pode ser que não seja um limite para o resto da minha vida, pode ser que seja temporário, mas é um limite. Então eu preciso respeitar isso, né? Então eu acho que isso serve para tudo na vida da gente também, né? Eu quero fazer, eu vou fazer, eu sou capaz, mas eu preciso ouvir meu corpo, eu preciso ouvir cada músculo meu, cada coisa, cada parte do meu corpo está me dizendo naquele momento, para que eu não me machuque, porque se eu for tentar fazer, eu posso ficar pior. E aí depois eu não consigo fazer outras coisas. E aí depois eu saí de lá e voltei para casa e tudo bem, tá tudo certo com a minha mão. Era aquele movimento que eu acho que não estava errado, porque ela estava ali do meu lado para fazer, mas aquele movimento estava machucando o meu pulso direito. E isso me deixou muito reflexiva com relação a isso, né? A gente precisa entender que a gente tem o momento da gente, né? Então, de repente, eu quero aprender a... Lá vem eu de novo falar do inglês, né? Mas é a minha praia, né? Eu quero aprender a falar um novo idioma, eu quero aprender a falar inglês. Mas hoje não está entrando nada, hoje eu não consigo entender nada, hoje a minha pronúncia está horrorosa, o meu ouvido para os exercícios de listening não está me ajudando, eu não estou conseguindo. Então eu preciso dar esse descanso para minha mente, para o meu ouvido também, um pouquinho, tá? Não eu tenho que forçar toda vez e tem que ser nota 10 toda vez. Não, a gente precisa ter essa ideia, a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa dar uma pausa também, de vez em quando, tá? Pode ser que hoje não seja um dia bom para fazer alguma coisa. Às vezes a gente começa a sentir o corpo cansado, às vezes a gente começa a sentir uma certa preguiça e não, mas eu tenho que ir porque eu tenho academia, eu tenho que ir para academia todo dia. Lógico que a academia a gente tem que ir contra a preguiça, mas às vezes não é preguiça, é que teu corpo realmente está doendo, teu corpo tá pedindo um descanso. E muitas vezes a gente não dá ouvidos para isso. A gente não dá ouvido para essa reclamação que está sendo feito. E aí você força. E aí quando você força, você tem um dano pior. E aí a tua parada é maior. Isso acontece muito com atletas, né? Um dia desses eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava comentando sobre
uma terceira pessoa que precisava fazer uma cirurgia e que ela tinha trocado já de 3 médicos, ela gosta de correr, e ela tinha ido já em 3 médicos diferentes, os 3 médicos tinham falado que ela precisava fazer uma cirurgia, então ela precisava parar para fazer essa cirurgia, e ela não queria parar. E aí eu tava falando isso, assim, o problema do atleta é que ele não quer parar para fazer a cirurgia porque ele pensa que ele vai perder tempo nessa prática. Só que o que acontece é o seguinte, ele para, ele tá lesionado, aí ele tem que parar por uma semana. Aí ele volta a fazer, aí ele sente de novo e precisa parar por mais. Ou seja, se você somar essas paradas que você dá, às vezes elas podem ser muito maiores do que essa parada que você daria se você parasse já para fazer a cirurgia e resolver tudo do jeito que tem que ser feito mesmo, né? Então, assim, a gente precisa sim se desafiar, a gente precisa dar um passo mais à frente, precisa ir buscar coisas que a gente achava que não era capaz de fazer, mas a gente precisa também ter cautela, tá? Quando a gente fala, não deixa que o medo te paralise, eu continuo dizendo isso, não deixa que o medo te paralise, mas você precisa conhecer seu corpo, você precisa se conhecer, tá? Para entender que, assim, essa paralisia, esse momento de calmaria que você tá buscando agora, não é por fraqueza, mas é por uma necessidade que o teu organismo está precisando mesmo, tá? Então, essa reflexão de hoje, ela me deixou, me trouxe, assim, muitas coisas que foram bacanas para eu aprender mais uma vez, né? Mais uma coisa para aprender. Nem sempre o estar cansado, o estar com preguiça, significa que você é mole, que você não tem condições de fazer. Às vezes é uma pausa que você precisa fazer, respirar, tá? Para seguir em frente, para continuar. E isso a gente pode fazer em qualquer momento da vida da gente. Às vezes a gente está fazendo uma faculdade, por exemplo, né? Um outro curso, um curso mais pesado, que demanda mais atenção da gente. E a gente está cansado, a gente está naquele momento assim bem, né? Que não está conseguindo, não está conseguindo. De repente, será que não é bom dar uma pausa, parar por um pouquinho e depois, num outro momento, voltar com mais força, com mais garra, com mais atenção, né? Então, o parar de vez em quando, ele não é uma coisa ruim, tá? Você tem que entender, se entender, para saber o que é ruim. É você seguir em frente nesse momento ou você dar essa pausa, tá? Então, eu acho que até mesmo para as paradas, até mesmo para esse momento de calmaria, a gente precisa ter cautela e a gente precisa estudar exatamente e se conhecer. Nada melhor para tudo que você vai fazer do que você se conhecer. Se eu sei que eu sou uma pessoa que fica inventando desculpas para mim mesma e para os outros com relação né, para não fazer determinadas coisas, aí eu tenho que dizer assim, não, eu não posso procrastinar, não mais, eu tenho que fazer. Mas se eu sou uma pessoa que vai em frente, que vai em busca de fazer aquelas coisas que estão me desafiando, mas nesse momento eu estou sentindo uma dorzinha no meu pulso, essa dorzinha, ela não está querendo dizer que eu estou com preguiça de fazer. Ela é um alerta, porque se eu forçar, pode ser que amanhã eu não consiga fazer um exercício mais simples. E uma coisa que eu aprendi com todo esse tempo dando aula foi entender exatamente esse momento no meu aluno. E quando eu consigo entender isso, quando eu consigo perceber que o meu aluno não está conseguindo, não está fluindo bem em determinada coisa, então eu mudo o foco. Então, se a gente não está conseguindo fazer um exercício de listening que tá sendo legal para ele, porque isso frustra. Quando você tá tentando fazer uma coisa e não consegue, é frustrante, né? Então, eu pego e trago meu aluno para fazer uma outra atividade. Mas a gente nunca deve parar de se olhar e olhar o outro também.